Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhores deputados, deputadas e todos e a todas que nos acompanham. Ata da 69ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de agosto de 2019, sob a presidência de deputados Júlio Garcia, Mauro de Nadal e Altair Silva. Às 9 horas do dia 8 do mês de agosto do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Altair Silva, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Scudelarque e doutor Vicente Caro Preso. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Ivan Nats, Bloco, PP, PSB, PRB e PV, Neudi Sareta, PT, e a senhora deputada Ana Caroline Campagnolo, Bloco Social Liberal. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 355 a 360/2019 e as moções números 353 a 360/2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 916 a 921/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1055 a 1078/2019. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Fernando Krelling, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor presidente da Federação das Associações dos Comerciantes de Materiais de Construção de Santa Catarina, a FECOMAC Santa Catarina, Antenor Novakovski, fizesse uso da palavra para falar acerca dos desafios da entidade. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Márcios Machado, Coronel Musselin e a senhora deputada Luciana Carbinati. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. E, para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, era o que nós tínhamos. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos. Com a palavra o deputado Sargento Lima. Boa tarde a todos, senhor presidente, meus pares. Quero primeiramente agradecer a todas as manifestações de solidariedade que recebi na semana passada, de felicitações, pelo meu aniversário e também, pelos sentimentos de melhoras que recebi de todos. Também ali tive um problema de hipertensão que até então eu desconhecia
e agora já tenho conhecimento, né? Então, fiquei muito feliz mesmo com todas as manifestações que recebi dos meus colegas dessa casa, foram transmitidas, senhor presidente, em nome de todos aqui. Então, fiquei muito envaidecido, muito contente mesmo, saber que faço parte de um time, que realmente um se preocupa com o outro mesmo. Gostaria de vir à tribuna hoje falar sobre patriotismo. Tá? No quartel nós tínhamos um termo que a gente utilizava para um certo tipo de soldado, que era o leão de quartel. O leão de quartel, ele gastava boa parte do que ele recebia em equipamentos, comprava equipamentos de ponta, coletes, então ele se equipava todo, e dentro do batalhão ele era um leão. Dava bote como cobra lá dentro, mas na rua, quando a coisa mudava de rumo e a situação ficava mais difícil, a gente falava que ele miava como um gatinho e chorava como uma mocinha na menarca lá fora. Bom, e também nessa esteira aí eu vou falar de um novo tipo de patriota, que é o leão patriota, né? Em épocas de paz, se agasalha na bandeira, em épocas de paz tem um discurso extremamente caloroso, mas quando chega às situações mais adversas, ele muda o seu discurso. O patriotismo é você amar e respeitar os símbolos, as insígnias, o pedaço de terra e o povo. Principalmente você amar o povo. Cada pessoa que está do teu lado é um irmão. E o correto seria que cada brasileiro, cada catarinense olhasse para o lado e tivesse absoluta certeza que aquele sujeito morreria por você. E muito mais do que isso. E eu vejo hoje como muito mais importante, olhando de um olhar cristão, que aquela pessoa que está do teu lado, ela viveria por você, o que é muito diferente. Nós temos vivido, ultimamente, tempos difíceis. E os patriotas, os leões patriotas, estão silenciando a sua voz. Porque a dificuldade, ela causa esse efeito naqueles que não estão inteiramente imbuídos do seu espírito de patriotismo. Tempos difíceis, decisões difíceis têm sido tomadas, amargas para alguns, e nós não podemos nos furtar de lembrar que é nesses momentos importantes, é que nós vamos reconhecer quem são os verdadeiros soldados, os verdadeiros patriotas. Momentos difíceis, né? Criam homens fortes, e momentos fáceis criam homens fracos. E isso tem sido uma rotina minha, triste, de poder observar isso muitas vezes. Mas tenho visto muitos homens fortes também, então nos traz alegria em saber que não estamos sozinhos. Estou vindo na tribuna hoje falar sobre as decisões, né, não só do governo federal, mas do governo estadual, que muitas vezes são amargas, como um remédio. Ele é amargo, mas não deixa de ser remédio. Uma pessoa, ela tem que pensar no futuro, principalmente quando representa um Estado, quando representa uma nação. Nosso presidente recebe algumas críticas. No meu entendimento, vivemos um Estado democrático de direito, onde todo mundo tem a oportunidade de se manifestar da forma que acha melhor, né? Mas, porém, a gente sabe que isso está sendo trabalhado para um futuro que nós lutamos tanto para que ele chegasse. E vejo também nas atitudes do nosso governador, a qual quero parabenizar ele, que muitas vezes o remédio, ele é amargo, mas não deixa de ser remédio. Nossos estados vizinhos não estão compromissados como nós estamos. Eu fico observando, quando se fala em números, né, de quantas mil pessoas vão ser prejudicadas através disso, eu vou chamar, né, números também. Uma única empresa ao lado da minha casa, ela cria 4 mil empregos diretos e mais de 17 mil empregos indiretos. Uma única.
né? E nem por isso eu vi na cesta básica catarinense que tem bloco de motor nela. E nem por isso recebi a visita dela. É como o homem se comporta diante da pressão, é que eu avalio ele. Como eu falei, em tempos de paz, todo soldado é valente, deputado Alba. Todo soldado é valente em épocas de paz. Então fica o meu parabéns para essa casa também, que tem absorvido bem todas as informações que vêm chegado acerca, falo diretamente sobre os incentivos. Aqui funciona como uma mola que amortece, né? Muitas vezes aquilo que vem do governo do Estado. Mas a gente tem que se lembrar sempre dessa frase que eu digo: nem todo remédio é doce. Tem remédios que são amargos. Deputado Alba. Deputado Lima, de forma muito breve, eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que nos mares mais revoltos que se fazem os melhores capitães, os melhores comandantes. E Vossa Excelência tem se mostrado aqui uma liderança muito forte, um homem correto, íntegro, já vem com esses valores da farda e trouxe esses valores para o Parlamento catarinense. Eu sou testemunha aqui, como colega parlamentar, integrante da sua bancada, me orgulho muito em ladeá-lo aqui no Parlamento catarinense e desejar sucesso sempre a Vossa Excelência, me colocar ao lado, à sua disposição e dizer aqui que o senhor representa muito bem os votos que o senhor fez por todo o estado de Santa Catarina, sobretudo na bela Joinville. Parabéns, deputado. Fico extremamente agradecido, deputado Alba, até porque eu vejo também o quanto vem pesando a sua mochila. Tá? As costas têm que ser largas mesmo. Mas a gente não carrega nenhum fardo que não possa suportá-lo. Eu digo que o tempo ele já foi testemunha de muitas verdades. É a maior testemunha da verdade, é o tempo. E nós não trabalhamos para daqui a 3 meses, e muito menos eu trabalho para daqui a 3 anos e meio. O legado que devemos deixar para as próximas gerações, isso sim é o que importa. Isso é o que verdadeiramente importa. Nós conhecemos o homem nas causas que ele abraça e a forma que ele se pendura nelas. E como eu disse, patriotismo é amar. Patriotismo é amar incondicionalmente o próximo do seu lado. Não é amar um pedaço de pano, né, de cores multicoloridas, não é amar um pedaço de terra, não é amar um prédio, não é amar um mandato, é amar o próximo. E como um pai, a gente acaba, né, para finalizar, fazendo coisas, nem sempre eu atendo todos os pedidos do meu filho, que se eu tivesse feito isso ele já estava morto. Né, eles são peraltas, eles querem de tudo, né? E a gente tem que saber dizer não também na nossa vida. E é nessa hora que é a hora mais difícil. Dizer sim para acalmar a multidão é muito fácil. Não foi para isso que vim. Para dizer sim a absolutamente tudo. Né? Comecei numa toada e, se for da vontade de Deus, assim terminarei ela nessa mesma toada. Muito obrigado. Breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Gessé Lopes. Consulto o deputado Alba, se na sequência gostaria de fazer uso da palavra em breves comunicações. Vossa Excelência quer falar na sequência? Boa tarde, caros colegas, boa semana a todos, presidente. E eu queria falar sobre 2 assuntos que têm circundado o meu gabinete e as minhas redes sociais nessa última semana. Primeira, com relação ao ICMS, né, que é o aumento aí dessa taxa para alguns setores. E eu, como tenho uma das minhas principais bandeiras aqui é diminuir o Estado, diminuir os custos e diminuir impostos e tributos. Por muitas vezes, aqui nessa casa, eu defendi rigorosamente pautas polêmicas do governo, como foi aquela, eu defendo até hoje,
com relação aos 10% para garantir os 10% de renda para os hospitais filantrópicos, que aqui era um projeto inconstitucional. E com as galerias cheias, me posicionei e votei contra, porque eu sabia que o governador iria entrar com o Maddim, e eu falei isso aqui. E o que aconteceu? Ele entrou com o Maddim. Então, quando eu tenho certeza daquilo que eu estou defendendo, eu agarro com unhas e dentes. Não é questão de ser governo, não é questão de ser partido, e sim em prol da verdade e do que é certo e do que é melhor para Santa Catarina. Com relação ao ICMS, eu não critico o governador por alguns motivos. Porque eu compreendo ele, porque ele tem um compromisso financeiro, ele precisa pagar dívidas. Um governo responsável, ele precisa pagar dívidas. E ele está precisando e ele está fazendo isso. Então, eu até não critico pela medida de querer aumentar a arrecadação. Até porque todos nós aqui temos nos colocado em favor de diminuir o ICMS, diminuir os impostos. Mas, infelizmente, nós temos que começar isso pela base. E eu me posicionei também, que fique claro, me posicionei contra essa medida do governo, espero que ele mantenha a isenção ou, no máximo, ele equalize com os estados vizinhos. Mas a gente precisa rever algumas situações. Todos nós aqui temos nos colocado como defensores de diminuição de impostos, né? Isso é muito popular falar e dizer que tu quer diminuir impostos aqui e lá, porque realmente isso é importante, isso fomenta o mercado, né? Mas só que antes de a gente pensar em baixar impostos, e que nós devemos baixar também, nós temos que pensar em diminuir o Estado, diminuir o custo do Estado, desinchar a máquina pública, para daí você poder arrecadar menos, você arrecadando menos, você baixa os impostos efetivamente para todos. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Não é o que acontece aqui nessa casa. Isso tem sido a minha crítica. Como, por exemplo, na questão do 12º. Era o momento da gente diminuir até 400 milhões do compromisso do Estado. Seria uma forma de diminuir a máquina pública. E nós aqui, né, eu não votei favorável, mas a maioria votou em desfavor do corte do 12º. Isso faz com que fique difícil a gente pensar em baixar impostos de forma efetiva. Aí todo mundo sobe aqui, ao mesmo tempo que não quer cortar, e fica aqui pedindo mais investimento aqui, mais obra lá, e isso também tem um custo e pesa para o Estado. Então fica aqui meus sinceros votos para que o governador volte atrás, que ele possa realmente rever essa situação dos ICMS, e porque de fato, até pelo motivo que o secretário da Fazenda nos colocou, como se fosse uma forma de repente, diminuir o uso de agrotóxicos, que, na minha opinião, é uma bobagem, porque já tem o mercado para quem não quer usar produtos com agrotóxicos. Então, não é o governo, não é o Estado que tem que ir lá e taxar e dizer o que o consumidor deve consumir. Esse seria meu primeiro tema. O segundo tema, eu lancei ontem, após uma lamentável reportagem que eu li sobre mais um aditivo para a ponte, de 14 milhões sendo investido naquela ponte que não termina nunca. Eu, como membro da CPI, tenho acompanhado o descaso do Estado com relação a essa obra. Primeiramente, o descaso, e no momento em que era para ter uma manutenção de 24 horas em cima de uma ponte tão complexa, foi deixada de lado. 40 anos depois, o que aconteceu? Teve que fechar a ponte e começar a se pensar em manter ela, para ela não cair. Isso, então, foi uma negligência de uma ponte tão complexa que precisa o tempo inteiro de supervisão e de manutenção. Depois de lá para cá, outra negligência. Os técnicos que deveriam arrumar a ponte e ter todas as condições técnicas para fazer esse serviço, aparentemente deixam a desejar em vários quesitos, até pela complexidade de se conseguir determinar o que tem que ser feito e o valor que vai ser gasto. Então, eles vão lá, fazem a obra por um valor,
chega lá, não conseguem dar conta, pede um aditivo e assim vai, e assim tem sido difícil uma ponte tão complexa, com gastos exorbitantes, já chegando aí, provavelmente, a casa de 1 bilhão. E hoje nós estamos com essa situação, mais um aditivo de 8 milhões, agora mais um aditivo de 14 milhões, e eu começo a me perguntar, até onde vai? Até onde vai mais aditivos? Para mim, a última informação que eu tive é que de 8 milhões terminaria a ponte, agora mais uma de 14. E eu tenho certeza, daqui a alguns meses nós vamos estar contemplando mais algum aditivo, porque essa ponte parece não terminar nunca. Terminamos a ponte, ok, será que ela tem um custo-benefício bom para o estado de Santa Catarina? Será que ela vai resolver o trânsito de Florianópolis? Nós temos que botar na conta, porque quem paga são os pagadores de impostos do estado inteiro. Será que aquele pagador de imposto lá do oeste, lá de Chapecó, quer a manutenção da ponte Hercílio Luz aqui? Só por patrimônio histórico? Vamos passar o compromisso, então, para a Prefeitura de Florianópolis, que é o maior interessado? Ok, é uma ideia. Mas enquanto nós aqui formos fiscal de todo o dinheiro público do estado, nós temos que fazer essas perguntas e criticar e prever o custo-benefício desse investimento. Além disso, nós precisamos avaliar o quanto isso vai ser custoso daqui para frente também. Porque uma ponte dessa complexidade, se não tiver uma manutenção periódica, como não foi feito 40 anos antes dela ser interditada, daqui a alguns anos nós vamos passar pelo mesmo processo de fechar a ponte novamente e ter que tratar ela e, de repente, gastar mais R$1 bilhão. Então, nós temos que ver realmente o custo-benefício. E nós temos que ter um plano B, porque senão nós vamos ficar aí aditivos, em cima de aditivos, em cima de aditivos. E parece radical, mas eu, de fato, lancei uma proposta que é um plano B. Alguns acharam um pouco radical, mas eu achei muito coerente, porque nós estancamos a gastança e assim podemos pensar em algo mais efetivo. Então, por isso, pode passar o vídeo da minha proposta e já fica aqui o meu bom dia a todos. E assim a gente resolve o problema da ponte Hercílio Luz. Em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Felipe Estevão. Muito boa tarde aos nobres colegas deputados, meu amigo Fernando. É sempre um prazer retomar os trabalhos aí no início de semana. A gente vem das nossas bases com as demandas e trabalhos, sempre motivados. Inicia-se mais uma semana, mas sempre com os desafios que a gente tem, né, Márcio? Do dia a dia. Hoje eu vou falar um pouquinho, em palavras rápidas, de hospitais filantrópicos, né? Quem não quer fortalecer saúde é uma pauta nobre. Eu acho que todas as regiões que eu fui, a gente sempre recebeu, né, convites de hospitais filantrópicos e sempre se colocou à disposição também. Agora tem casos que são cases de sucesso, que dão certo, e tem casos que dão errado. A gestão é ruim. Eu vou usar um exemplo do hospital de 13 de maio. É gerenciado por um padre, ele soube gerar receita. E tem uns casos de hospitais que estão fechando e uns que estão declarando já falência. Que são hospitais que estão dependendo apenas de uma tabela SUS que está 20 anos parada no tempo, 20 anos defasada. E aí é óbvio que é uma boca de jacaré, entra pouco e sai muito. E aí essa semana, né, todos sabem da minha origem, da cidade de Laguna, nós tivemos uma notícia bombástica na cidade que o hospital declara falência, declara que vai fechar suas portas. Imagina, né, tem uma população com 45 mil habitantes, grande parte dessa população de baixa renda e toda a circunvizinhança. Então isso tomou toda aquela população de surpresa, todos ficaram estáticos, apavorados, e aí a gente foi solicitado. Então a gente quer usar Laguna como um case de sucesso até para o Estado na questão de ter, primeiro, transparência, porque a pessoa ou é ignorante ou está mal intencionado, porque depender de uma tabela SUS, não gerar receita, e hoje hospitais que eu estou visitando, eu vejo que eles geram receita, principalmente com procedimentos estéticos, e eles não geraram receita, dependeram de uma tabela SUS que está defasada,
parada no tempo, há 20 anos defasada, e aí é óbvio que o hospital veio numa bola de neve, caminhando para a falência. Nós começamos um plano de ação, que é fazendo uma auditoria, também todos esses hospitais filantrópicos recebem muito recurso, hora do governo estadual, hora do governo federal, recebem das prefeituras, mas hoje muitos deles não é feita uma prestação de conta, não há um portal de transparência, é impossível que em pleno século XXI, com toda a informatização, não haja um portal de transparência, uma prestação de conta, de onde vem, para onde vai. Então a gente está pela saúde, eu acho que todos os deputados aqui na hora de votação, a gente é pressionado, o plenário lota, mas que haja uma transparência, que haja gestão. Eu uso o exemplo da Laguna, todo ano tem greve, todo ano, e olha, acho que o deputado Ada já deve ter fomentado recurso, eu lembro de alguns, prefeitura, o ano passado R$500 mil, mas toda a vida capengando. Então, o que nós propomos? Uma auditoria, uma gestão integrada, um portal de transparência, da onde vem, para onde vai, o recurso entra, onde é que é investido. Eu acho que tem que prestar conta de cada centavo. Então, hospital filantrópico, vale lembrar, não é hospital público. A conta sempre fica para o deputado da região, e aí a gente tem prazer de ajudar, mas dentro de transparência, de gestão. Então essa é a nossa proposta. Eu creio que todo mundo esperou essa minha fala, principalmente ali da região sul, da região da Murel, sobre o hospital, de que maneira eu me posicionaria. Então, o plano inicial, eles não têm nem a documentação que permite eu levar a emenda, por exemplo. Está tão defasado a coisa que eles não estão em dia, não passa no trâmite burocrático. Hoje tem leis de responsabilidade fiscal, então a gente não consegue nem levar recursos. Olha que ponto chegamos, nem emenda eles podem receber. Mas iniciamos um plano de ação, fazendo uma auditoria, segundo, conseguindo, via superintendência da Caixa, um recurso para botar a casa em ordem, fazer as rescisões que tem que fazer, e aí no pós, claro, somar força com os deputados, para que a gente possa levar ou emenda, ou no governo federal, junto ao governo estadual. Não vamos medir esforços para ajudar, mas é o século XXI, é hora de os hospitais filantrópicos se reinventar, mudar modelos de gestão, estudar cases de sucesso, gerar receita, não depender de uma tabela SUS que está defasada, porque senão certamente muitos deles vão falir nos próximos anos. Deputada Ada, tenha liberdade. Parabéns pelo seu pronunciamento, deputado Felipe. Parabéns mesmo. Estarei com o senhor nessa luta. Transparência e auditoria. Nesses anos todos que estou aqui, eu vejo barbaridades e sempre quase que os mesmos. Parabéns. Então, finalizo a minha fala. Eu acho que é unânime, todos os deputados, né, são comprometidos. Quando fala de saúde, eu vejo que o olho de todos os deputados que a gente fala brilha, todos querem ajudar. Agora, claro, a gente quer investir as nossas emendas, o nosso recurso em terra fértil, para que a gente possa ver aquilo ali realmente convergir em resultados para a população, né, em todos os trabalhos prestados, mas semear em terra fértil, que a gente semeia o dinheiro para, para o raio-x, ele foi para o raio-x, não foi desviado, porque tem lugares que eu visitei pelo estado, que meia dúzia de médicos ficou bilionário, né, o hospital não tem uma prestação de conta. Então a gente quer que os hospitais filantrópicos cresçam, prosperem, avancem os seus trabalhos, mas que seja dentro de transparência e seriedade, né? Não estou aqui generalizando, claro que são fatos isolados, tem muita gente séria e honesta fazendo gestão, tem case de sucesso. Olha o Hospital de Tubarão, com todas as dificuldades, estão dando um banho, mas na Laguna, né, a minha cidade, eu quis me posicionar dessa maneira. Fizemos auditoria, tive ali, né, não fui invasivo, fui educado, mas fizemos uma auditoria, em 10 dias a auditoria fica pronta, marquei uma reunião com a superintendência da Caixa, vamos atrás, é R$1 milhão que eles precisam para fazer a coisa sair da estaca zero, para não fechar. Agora, claro, é ruim, a deputada Ada sabe, reformar uma casa morando dentro é difícil, o hospital não pode fechar as portas, é uma bomba que explodiu, está todo mundo apavorado na cidade, mas se Deus quiser, não vai faltar força de vontade. Eu sempre tenho o favor aqui dos pares, os deputados, eu acho que eu sou um deputado privilegiado, Maurício, pelos amigos que eu tenho nessa casa, são pautas nobres, todos sempre entenderam a nobreza e a seriedade de cada pauta que foi levantada, então não vai faltar força. Eu vou falar aqui pelos deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em ajudar, não só Laguna, mas todos os hospitais. Agora, claro, dentro de transparência, precisamos de um portal de transparência, de cada recurso, de cada centavo que entrar no hospital, tem que ser prestado conta. E sendo assim, encerro a minha fala, espero que num futuro próximo, deputada Ada, a gente possa trazer boas novas, né? A gente que é ali do Sul, eu, né, os outros deputados do Sul, que a gente possa trazer boas novas, falando que demos a volta por cima, tem gestão, está sobre nova direção e a coisa deu certo, e queira Deus que o hospital ainda seja referência para todo o nosso estado. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Maurício Scudilarchi.
Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, todos os colegas, público que nos acompanha. Parabenizar o deputado Felipe Estevão aí pela manifestação e essa mescla de novos deputados aí, muito bom, cada um com a sua essência, com a defesa da sua região, das suas categorias, né, deputado Ismael. Isso muito importante para a democracia. Essa casa aí representa todos os segmentos, alguns são comuns a todos, algumas áreas, saúde, educação, a própria segurança pública, infraestrutura, e cada um fazendo a defesa por estar mais próximo do problema. Por isso a gente fala às vezes das emendas dos deputados federais, mas são importantes, porque tenho certeza o governo federal não conseguiria ver os problemas, ver as necessidades tão de perto quanto o deputado, que no final de semana está na sua região, está aqui no estado, percorrendo e vendo as demandas. E isso é da mesma maneira com os deputados estaduais. Deputado Alba chega em Blumenau, quem tem o problema do hospital vai procurar, quem tem da Celesc, da segurança, e a gente sabe que é assim. Então, é muito importante. Por isso também defendemos essa questão do próprio orçamento impositivo, o deputado Fernando, o deputado Lima, lá de Joinville, que vocês lá estão toda semana sendo cobrados pela associação comercial, pelo diretor da escola, pelo empresário, e tem que dar essa resposta. Então, vejo aí o deputado Felipe, que também se destacou na questão da defesa da pesca, até porque ele é o presidente da comissão da pesca, e que a gente tem acompanhado aí esse dilema dos nossos pescadores com a proibição da pesca ali nas 12 milhas, e que tem que discutir antes de implantar uma lei assim, ver quem é que está tirando o sustento daquele trabalho. Quando tem, até por exemplo, algumas plantas que eu entendo nocivas para quem produz e para o meio ambiente, como é o fumo, eu sou contrário, nunca fumei, sou contra o tabagismo, mas nós sabemos que nós temos uma boa parte da economia de Santa Catarina que ainda depende do produtor de fumo, que a família depende, que o município depende. Vamos dar opções, vamos levar para ele a possibilidade de criar gado de leite, porque o que ele consegue produzir na área do fumo é numa pequena propriedade, que ele tem uma renda que para qualquer outro produto ele precisaria uma área muito maior. Então vamos ver o que é possível levar de opção para esse produtor, para depois mexer. Então foi assim nessa questão da pesca, que de repente vem de cima para baixo uma legislação, como se os pescadores fossem problema, estivessem atingindo o meio ambiente, e quando nós temos aí grande parte da nossa economia dependendo da pesca. Então essas questões têm que ser olhadas com muito carinho. Para falar da segurança pública aqui, hoje nós tínhamos para votação na Comissão de Constituição e Justiça projeto de autoria do deputado colega Sargento Lima a respeito da mudança da nomenclatura dos profissionais do IGP, do auxiliar médico legal, que passará com certeza a ser agente médico legal, auxiliar criminalístico, que passa a ser agente criminalístico, e auxiliar de laboratório, que passa a ser agente de laboratório. Até porque não é mais auxiliar, na verdade, todo o trabalho, todo o acompanhamento, são esses agentes que fazem. E
Hoje, quando o projeto entrou em leitura, eu pedi vistas, e logo recebi a visita do Fernando, que é o presidente da Associação dos Auxiliares, que será agora o presidente da Associação dos Agentes do IGP, e nos explicou toda a matéria, a conversa que teve com o colega deputado Sargento Lima, e me comprometi, deputado, de na próxima terça-feira já entregar, ou acompanhando já o relatório, ou fazendo um voto vistas pela aprovação desse projeto. Então, é muito importante. Nós, na legislatura passada, estava meio sozinho aqui na área da segurança. Agora temos o colega Sargento Lima, temos o coronel Mocelin, e na semana que vem, então, estaremos entregando à Comissão de Constituição e Justiça o parecer favorável a esse projeto. Ouço o deputado Sargento Lima. Agradecer o do colega. Quando se trata disso, eu tenho certeza que quando vier, vai vir com mais qualidade ainda. Tenho absoluta certeza disso. Estiveram lá, me procuraram, né? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Ali se realmente pegou em mãos, porque a gente tem às vezes uma posição quando se fala assim, eu quero em vistas, né? E é realmente para ver. Não é verdade? É para você poder ler, para poder você se aprofundar na coisa mesmo. E eu falei, não, ali pode ficar tranquilo, que realmente é o olhar investigativo de um delegado ali mesmo, ali, que quer ter plena certeza daquilo que está fazendo, e tenho certeza que quando voltar, volta com qualidade similar ou superior àquilo que foi apresentado ali pelo projeto ali. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Sargento Lima. E sempre, como eu disse, estava sozinho na área da segurança, fazia a defesa do IGP, e fico muito feliz de compartilhar com Vossa Excelência esse trabalho. São grandes profissionais importantes para a execução e aplicação da justiça, e é muito importante, então, a participação de Vossa Excelência. E outro assunto que eu vou tratar amanhã com o governador Carlos Moisés, nós fomos autores, no ano passado, de um projeto de lei que exige para o concurso para delegado de polícia 3 anos de advocacia ou de atividade jurídica ou de atividade policial. Esse projeto foi aprovado pela Assembleia, foi sancionado pelo governador, virou lei. A Procuradoria do Estado não entrou com a DIN, e houve um estudo por parte do Ministério Público, entendendo que a lei atende, é justa, é necessária, mas entendendo que a iniciativa deveria ser do Poder Executivo. Então, nós vamos levar para que essa divergência seja sanada. Para ser sanada, como já é lei, é só vir uma lei do Poder Executivo que vai corroborar o que está previsto na nossa legislação, porque é uma questão de justiça. Nós precisamos sempre que há um ingresso nas carreiras, que haja uma vivência, que haja uma experiência, que haja um conhecimento da área. A atividade do delegado de polícia é muito importante. Ele é o primeiro que faz a análise da lei, do cumprimento da lei, da constitucionalidade, da legalidade da prisão. E ele precisa estar preparado. Então, além dos estudos catedráticos que ele tem que ter, mas ele precisa conhecer da lei, mas também conhecer do dia a dia. Então, isso é importante. Então, esse projeto de lei de nossa autoria, que hoje é uma lei de nossa autoria, está valendo, e para que não haja essa dificuldade e essa interpretação do Ministério Público, deputado Mauro, que preside, vamos pedir, então, que o Executivo mande uma lei de origem do Executivo para corroborar, porque senão fica uma questão jurídica
uma discussão da ADIM e é ruim para todos. Essa é uma casa de entendimento. Queria saudar o vereador Tatinho, que eu vejo lá ao fundo, do nosso município de Saltinho, ele que estava aí junto com o prefeito hoje em nosso gabinete. Fim das breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Consulto a deputada Ada Lili Faraco de Lucas, deseja fazer uso da palavra no horário do MDB? Não havendo orador inscritos pelo MDB, o próximo bloco é o Social Liberal, PSL, PR, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Com a palavra o deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense que nos assiste em todas as regiões do nosso estado. Quero começar o pronunciamento de hoje falando da visita que fiz na última sexta-feira ao Hospital Oscola de Luiz Alves. Visitei aquele hospital, acho que tem fotos ali, peço à assessoria que coloque. Um hospital cujos integrantes fazem o possível e o impossível para que o hospital permaneça aberto, funcionando. Ele conta aí com a ajuda da administração pública municipal e também com a ajuda da Secretaria de Estado da Saúde, mas a gente viu que muito ainda pode ser feito pelo Hospital de Luiz Alves, que precisa, sim, do alvará sanitário para funcionar. Aliás, a gente viu que foi negado o último alvará sanitário em razão da não canalização do oxigênio, dos tubos de oxigênio, e aqui já fica o nosso apelo ao secretário de Saúde, Elton, que sempre atende todas as demandas que são levadas a ele. Eu tenho certeza que o Hospital de Luiz Alves está precisando de ajuda, estão pedindo ajuda, e eu tenho certeza que o governo do estado vai ajudando ali na canalização do oxigênio e, consequentemente, viabilizando a emissão do alvará sanitário para que os 40 leitos e os 2 leitos de UTI, as 2 salas de cirurgia, possam ser operacionalizadas, dando mais saúde para a população. Um hospital que tem uma importância não só municipal, mas no contexto microrregional muito importante. Então fica o nosso apelo ao secretário de Saúde, Elton, para que olhe com carinho, com muita atenção, os pedidos de socorro vindo do Hospital de Luiz Alves, conhecido como Hospital do Colono, Hospital Oscola. Quero entrar no tema também, colegas deputados, de um projeto que nós encaminhamos aqui na Assembleia Legislativa, que é o projeto dos transexuais nos esportes. Aqui repercute muito esse projeto e repercute positivamente, um projeto nosso que estabelece o sexo biológico como único critério para a definição do gênero de competidores em partidas oficiais no estado de Santa Catarina. Senhores, esse projeto busca estabelecer justiça e igualdade, nada mais. Justiça e igualdade. E busca também acabar com uma covardia histórica que vem acontecendo em alguns estados da federação e em outros países também, que é colocar homem biologicamente falando, para competir nas ligas femininas. E é comprovado cientificamente que a mudança de sexo não muda as condições biológicas. O homem foi constituído com carga 8, 9 vezes superior de testosterona se comparado às mulheres. O coração é maior, a estrutura óssea é maior, os pulmões são maiores, as artérias são maiores, e isso, a mudança de sexo não muda. Isso influencia muito nas modalidades desportivas. E nós temos aqui
não é a mera opinião desse deputado. Não é a mera opinião desse deputado. Nós temos fisiologistas falando mesmo. E, por gentileza, peço à assessoria que coloque ali a opinião do fisiologista Turíbio Barros. Uma coisa é o background físico que ela tem antes do processo de tratamento hormonal. Certamente ela se beneficiou da testosterona até o momento da cirurgia e do tratamento hormonal. Ela adquiriu um físico. Claro que, quando ela faz o tratamento, ela perde parte dos benefícios que ganhou, mas não é tudo. Então, ao comparar com uma atleta que nasceu mulher, ela tem vantagem sim, não tem como negar. E essa é a narrativa de vários desportistas, sobretudo das mulheres, que se sentem prejudicadas, extremamente prejudicadas, ao competirem com homens biologicamente falando. E aqui a opinião também da Ana Paula Henkel, conhecida jogadora de vôlei, que diz, é fato comprovado pela medicina que, do ponto de vista fisiológico, a formação orgânica não muda. Afinal, homens foram formados com testosterona durante anos, já as mulheres não têm esse direito em momento algum da vida. Ou em jornais de medicina pelo mundo, estudos concluem que homens que fazem a transição, tomando supressores de testosterona, podem renovar qualquer massa muscular e força que possam perder inicialmente por meio de treinamento adequado. Então, o projeto visa única e exclusivamente estabelecer justiça desportiva. Não tem nada a ver ser contra transexuais. Não tem nada a ver, cada um que faça a sua opção sexual e que faça a mudança de sexo querendo ou não. Tem a ver, sim, que um homem de 30, 40 anos de idade, que foi formado fisicamente, com muito mais testosterona, que tem a sua compleição física muito mais avantajada do que das mulheres, não é a simples mudança de sexo que vai igualá-lo às mulheres e que vai possibilitar que ele compita nas ligas femininas contra as mulheres. Está aí o exemplo. Homens massacrando mulheres no esporte. Homens, literalmente, biologicamente falando, massacrando mulheres no esporte. Assim acontece na Inglaterra, assim acontece nos Estados Unidos. Você pode notar ali pela foto a diferença de estatura, de força entre a jogadora de basquete e as demais jogadoras, e assim acontece no Brasil também com uma jogadora de vôlei na Liga de São Paulo. E nós não queremos que essa injustiça, essa desigualdade, essa covardia chegue a Santa Catarina. Daí propomos um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, assim como foi proposto também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, visando coibir essa injustiça. O projeto está tramitando, hoje foi pautado na CCJ, foi pedido diligências à Procuradoria-Geral do Estado, aqui de Santa Catarina, vai tramitar também para ouvir a FESPORT, os técnicos, os fisiologistas, e eu tenho certeza que a medicina está com a razão. Não é esse deputado, não é o parlamento, não são as ligas femininas que estão sendo prejudicadas. A medicina e a biologia humana está com a razão, e é uma injustiça brutal colocar homens, biologicamente falando, a competir com mulheres, e eu tenho certeza que essa será a pauta, sim, tanto da Procuradoria do Estado como da FESPORT, a preservação das ligas femininas e a preservação das mulheres em todas as modalidades desportivas. Fica o apelo aqui aos deputados também, para que se sensibilizem com o tema e que tomem posicionamento favorável a esse projeto tão importante para o desporto de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário destinado ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Não havendo orador inscrito, próximo bloco é Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhores deputados, deputada presente no plenário, deputada Ada, colegas de imprensa, funcionários dessa casa, aos catarinenses que nos acompanham, sejam aqui pelas redes
digitais ou pessoalmente aqui na casa. Eu queria agradecer primeiramente o deputado Bispo Sérgio, que encaminha aqui um convite para participar da estreia do filme Nada a Perder, que vai acontecer no Shopping Beira-Mar na próxima terça-feira. Obrigado ao nosso colega deputado Bispo Sérgio, que faz aqui a entrega deste filme, deste lançamento do filme, que conta a vida do fundador da igreja. Deputado Titon, ontem eu estive, que bom estar aqui o presidente da Assembleia Legislativa também, deputado Júlio, que como sempre está cumprimentando os deputados no plenário. Deputado, eu gostaria um pouco da sua atenção, como sempre recebo, mas ontem eu fui na Assembleia, aliás, na Associação Comercial e Industrial de Joinville, onde teve lá um comitê de defesa da economia catarinense. Eu recebi no meu e-mail esse convite, deputado Júlio, e eu achei interessante porque o assunto era os incentivos fiscais. E quando fala-se sobre incentivo fiscal na minha cidade, na Associação Comercial e Industrial de Joinville, e era um comitê, eu fui lá ver a apresentação deles. E esse comitê, que é deputado Mauro Nadal, que preside essa sessão nesse momento, esse comitê é feito por empresários principalmente ligados ao setor de Balneário Camboriú, Itajaí, o setor portuário, retroportuário, daquela região ali, deputado Maurício, é o Comitê de Defesa da Economia Catarinense. O presidente é o senhor Mário Petrelli, e eles estavam lá apresentando, através de uma advogada, os prejuízos que Santa Catarina terá em relação a essa ação que o governo do Estado está fazendo e que nós estamos aqui discutindo, inclusive, na semana passada, com a aprovação unânime daquele projeto que foi aprovado aqui, deputado Milton Obres. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Me chamaram a atenção porque este comitê, ele falou da dificuldade que estava tendo de conversar com o governo sobre este assunto. O que me chamou a atenção foi a palavra do presidente da ACIG, quando falou que estava e tinha ouvido, deputado Alba, da Fiesc, a dificuldade que a Fiesc estava tendo em conversar com o governo sobre este tema, o tema dos incentivos fiscais. E eu, como jornalista, acabo pegando frases aqui, entendendo o contexto do processo. E quando chegou a minha fala, deputado Padre Pedro, eu relatei um pouco a ordem cronológica, relembrando que os decretos, deputado Berlanda, que foi no final do ano passado, quando a maioria já estava de férias, que eu no dia 7 de janeiro protocolei um pedido para que o governo do Estado retirasse a validade desse decreto, e falei da dificuldade que nós, desde o início, estamos tendo da conversa com o governo. E relatei aqui que, na verdade, a conversa que nós estamos tendo, deputado Júlio, é muito mais com o secretário de Finanças ou da Fazenda do que o próprio governador. E quando eu terminei de relatar isso, deputado, eu disse assim, anote o meu WhatsApp, para que vocês possam ter, se tiver alguma dúvida, deputado Fernando Crelli, lá na CIG ontem eu disse para os empresários, anote o meu WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês procurem. E eu disse o número do meu WhatsApp. Quando eu disse o número do meu WhatsApp, o primeiro vídeo, a primeira mensagem que eu recebi, deputada Ada, foi de alguém que estava lá, nessa reunião, e me disse assim, acho que você está mentindo quando fala que o governador não fala com ninguém.
Assista o vídeo. Roda o vídeo. Olá, Cacau. Eu estou aqui em Brasília para a reunião do Fórum dos Governadores, mas se me permite eu queria ler a tua coluna do DC de hoje para você, viu? Governador Moisés, serenidade, low profile, informalidade na medida, open mind, educação, administração pública com atuação no meio político e não o contrário, comunicação direta, diária e direta com o povo diariamente via redes sociais, são algumas das características pessoais e profissionais que se reconhece e se comemora em qualquer homem público, principalmente em um governador. Isso aqui, sem falsa modéstia, representa o trabalho que a gente está fazendo em Santa Catarina, o governo de Santa Catarina. Eu e toda a minha equipe, e todos os servidores, enfim. Mas isso também representa o homem reto que você é, um profissional de alto gabarito e que fala a verdade nas redes sociais e nos teus meios de comunicação. Diferentemente de muita gente mais velha que eu e que você, que anda aí pertinho. Um abraço. Não entendi. A mensagem que eu recebi veio assim: acho que você, quando fala que o governador não recebe ninguém, está mentindo. Mandaram esse vídeo. Eu quero ver de novo. Eu não entendi. Bota de novo, por favor. Olá, Cacau. Eu estou aqui em Brasília para a reunião do Fórum dos Governadores, mas se me permite eu queria ler a tua coluna do DC de hoje para você, viu? Governador Moisés, serenidade, low profile, informalidade na medida, open mind, educação, administração pública com atuação no meio político e não o contrário, comunicação direta, diária e direta com o povo diariamente via redes sociais, são algumas das características pessoais e profissionais que se reconhece e se comemora em qualquer homem público, principalmente em um governador. Isso aqui, sem falsa modéstia, representa o trabalho que a gente está fazendo em Santa Catarina, o governo de Santa Catarina. Eu e toda a minha equipe, e todos os servidores, enfim. Mas isso também representa o homem reto que você é, um profissional de alto gabarito e que fala a verdade nas redes sociais e nos teus meios de comunicação. Diferentemente de muita gente mais velha que eu e que você, que anda aí pertinho. Um abraço. O que o governador tem contra os velhos? Eu entendi esse negócio, diferentemente de eu e você, que tem gente muito mais velha que... O que o governador tem contra os velhos? Aí eu recebo hoje uma carta assinada pelo presidente da Fiesc, Federação das Indústrias, pelo presidente da FEComércio, Federação do Comércio, pelo presidente da FAESC, presidente da FETransesc, presidente da FCDL, presidente da FACISC e presidente da FAMPESC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 entidades que reúnem todo o setor produtivo. Sabe o que diz aqui, deputado Milton Alves? Senhor governador, cumprimentando-o, solicitamos sua atenção para a importância do diálogo, porque nenhuma dessas federações foi recebida até agora pelo governador, que na rede social se gaba em dizer que é o cara que está no meio do povo falando com todos, e que daí se você coloca uma nota dizendo que ele é o bambambam, ele grava uma nota dizendo: muito obrigado, eu sou o cara. Enquanto isso, empresários apavorados porque não sabem como comprar os insumos dos pintos que estão por crescer, porque já está valendo
uma medida provisória que passou de 0 para 17% o ICMS de quem produz leite, milho, alface, comida. E nasci de ontem eu ter que ouvir que o culpado disso tudo somos nós, deputados estaduais. Tu, Fernando, foi para a fita ontem. Sargento Lima foi para a fita também ontem. Nós, deputados estaduais, que estamos pagando a conta do erro desse governo que se gaba dizendo eu sou o cara. Falo todos os dias com as redes sociais. E não sabe o que é o produtor não saber o que comprar para dar para o pinto que tem que criar para daqui a 30 dias ir para o matador. Tinha um dono de supermercado lá ontem que pediu a palavra e disse assim: escuta aqui, só para eu entender, eu preciso comprar frango amanhã para o meu mercado. Eu compro de Santa Catarina ou do Paraná? Porque no Paraná é com 5% e aqui é 17% agora. Nós vamos fazer o quê? Eu fiz questão de trazer esse vídeo porque eu recebi ontem ele. Quando eu vi, eu me lembrei da faculdade de jornalismo que tinha uma matéria que era análise de discurso. Isso daí ia dar uma bela análise de discurso. Quando fala de autoelogio, quando fala de algo contrário, o governador deve estar algo contrário aos velhos, mas governador, se o senhor continuar vivo, o senhor vai ficar velho. Claro que uma velhice assim muito melhor com a aposentadoria que o senhor tem, mas vai ficar velho. Agora eu quero chamar aqui a atenção de vocês todos, nós parlamentares, eu não sei vocês, mas ontem, deputada Ada, na Associação Comercial e Industrial de Joinville, eu fui extremamente cobrado, em nome de todos os deputados, e que eles estão colocando, deputado Milton Ramos, a culpa em nós. E sabe o que eu tive que dizer? Realmente nós tivemos culpa. Porque aquilo que a gente deveria ter feito em janeiro e fevereiro, logo no início, daquilo que foi aprovado agora ontem, ou aliás, na quarta-feira aqui, nós tínhamos que ter aprovado lá em fevereiro. E depois de aprovado, chamar o governo para negociar, porque nós somos enganados. Nessa tribuna, nessa mesa, nessas comissões, veio aqui o representante do governo do estado dizendo: nós vamos resolver, e não resolveu, enganou todos aqui, enganou ao ponto de votarmos unanimemente os projetos, e essa casa foi desrespeitada por esse governo. Não vou me calar, até porque vocês sabem, quando é para defender o parlamentar eu faço de tudo, e ontem coloquei, deputado, lá naquela reunião, deputado Felipe, a ordem cronológica e a tentativa desta casa em o tempo todo negociar, chamar, ouvir, e daí, para resumir, a tal do comitê disse que foi expulso da sala quando queria falar. Aí eu disse: sabe por que vocês foram expulsos? Que o secretário não aceitou ninguém na sala que fosse de federação, queria falar direto com o setor produtivo. Ou nós tomamos uma posição séria nessa casa sobre esse fator, ou o Estado vai quebrar. Ou nós tomamos uma posição séria com relação a esse desrespeito que o governo fez com todos os parlamentares, e deixa-me aqui dizer parabéns a todos os parlamentares que votaram unanimemente aquele projeto que tirou, mas ou nós fazemos isso agora, ou nós todos vamos pagar um alto preço. Enquanto alguns falam na rede social
que são os bambambam, quem produz está chupando o dedo. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário destinado ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos. A palavra, deputado Padre Pedro Baldiceira. Pela ordem, deputado Sargento Lima. Minutos atrás eu tive a oportunidade de estar atendendo ali atrás, cidadãos que vieram da Vila da Glória, bairro de São Francisco do Sul, e não pude acompanhar aqui o pronunciamento do deputado Alba em torno do projeto dele. Gostaria de dizer, de parabenizar, deputado, tá? Até porque acompanho, sou praticante de artes marciais e tive a oportunidade de ver há 2 anos atrás aí, acompanhar a carreira de uma lutadora chamada Fox, americana, que era fuzileiro naval, pai de um filho, e posteriormente trabalhou como caminhoneiro durante 2 anos, se submeteu a uma cirurgia de mudança de sexo e agora tem por esporte espancar mulheres dentro do ringue. Tá? Então, eu fico muito feliz de ver Santa Catarina disparando na frente em relação a isso aí. Parabéns, deputado Alba, projeto inteligente, projeto que está protegendo nossos atletas aqui de Santa Catarina. Parabéns. Feito o registro, com a palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu trago no horário do Partido dos Trabalhadores, nesta tarde, uma reflexão em torno da educação, até tendo em vista as várias manifestações em todos os estados da federação que estão acontecendo neste Brasil afora no dia de hoje. Os dados objetivos medidos por instituições brasileiras e até mesmo internacionais mostram a predominância absoluta das universidades públicas na produção de ciência, tecnologia no país. E o que os diferentes especialistas aconselham ao Brasil? Qual o aconselhamento que eles dão ao Brasil? Que ao invés de se estabelecerem cortes no setor da educação, os investimentos sejam ampliados para que se possa ampliar os projetos quando tratam da ciência e da tecnologia. Isso porque estas instituições são as únicas do país com um papel relevante no que diz respeito ao tripé ensino, pesquisa e extensão. São as universidades públicas que promovem exatamente esse tripé e que fazem ciência, fazem tecnologia. Nesse sentido, quando surge o argumento de que gasta-se mais com universidades públicas e que, por isso, precisa cortar, não analisa a questão de fundo, de que gasta-se mais para manter uma universidade pública, porque esta está investindo em pesquisa. Aqui está o coração, a ciência da questão. E não há exemplo melhor do que este. É só olharmos para os nossos hospitais universitários. Porque além de qualificar melhor os profissionais que estão em formação, atende-se de uma forma gratuita à própria comunidade. E para se ter um dado comparativo, aqui no Brasil, nós gastamos $3.400 por aluno em um ano. $3.400. No Chile,
o investimento é de $4.300 por estudante. Na França, este valor ele cresce para $10.000 e na Alemanha para $12.000. Ou seja, é uma mentira este argumento que gastamos demais com a educação. Nós investimos pouco pela sua importância estratégica, principalmente quando ela está revestida do pensar cientista, tecnológico, porque se pensa o desenvolvimento de um país, de um estado, de um povo. Por isso que o dia de hoje, que marca um pouco estas mobilizações todas, estão exatamente indo ao encontro para que se ampliem os investimentos dessa área, na área da educação, porque eles são estratégicos e fundamental para o desenvolvimento do nosso país, do nosso povo e da nossa gente. E aqui eu queria fazer um registro no que diz respeito ao governo de Santa Catarina. Porque aquilo que é bom, nós temos que não só defender, mas amparar, apoiar. E nesse sentido, o governo de Santa Catarina amplia, caminha de uma forma na contramão do governo federal, ampliando os investimentos nas áreas da educação. E aqui cito o artigo 170, de 67 milhões, ele foi para 140 milhões. Do artigo 171, de 43 milhões para 67 milhões. E esse é um dado que mostra a preocupação com a qualidade do ensino e o desenvolvimento humano. Mais 30 segundos, deputado. E o desenvolvimento humano e social, e por que não dizer também econômico, do nosso povo através destas ações. A própria UDESC recebe um suplemento de 28 milhões de reais, que também vão para o setor de educação. Portanto, são nobres estas iniciativas do governo. Pela ordem, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado à mesa diretora da Casa que as informações que principalmente esse deputado tem solicitado ao governo do Estado e aprovadas aqui pelo plenário, não têm voltado com respostas. Nós já apresentamos pedido de requerimento para o governo do Estado, pedindo informações, que já ultrapassou 60 dias do prazo, sem que o governo tenha respondido os deputados. Eu não sei se acontece com os demais deputados aqui, eu não sei se o governo escolheu alguns deputados para não responder informações, mas eu gostaria que a mesa diretora tomasse alguma providência no sentido de se é que existe alguma providência, a gente é novo aqui na casa, se existe alguma providência, porque a gente já reiterou o pedido de informação, a gente já fez 2 vezes o mesmo pedido, a casa aprova e o governo não responde. Isso, e a resposta do governo para o pedido de informações é fundamental para o exercício da fiscalização. Então, eu queria registrar esse pedido à mesa diretora e que a mesa diretora tome providências no sentido de notificar o governo. Seria muito chato para qualquer deputado ter que entrar com um mandado de segurança contra uma autoridade para poder receber um direito que lhe é facultado pela Constituição Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Eu consulto, Vossa Excelência, os pedidos eles foram refeitos, todos eles. Mas, infelizmente, as respostas não chegam. Principalmente os pedidos que têm relação com a folha de pagamento dos coronéis da Polícia Militar que estão ocupando cargos no governo do Estado. Esses mesmo não chegam. Nós queremos saber quanto ganha um coronel da reserva que está trabalhando, quanto está ganhando um coronel que está dispensado,
São 27 coronéis da Polícia Militar que estão com o governo do Estado. Um deles se tem informação que está recebendo salário de R$54 mil por mês. Então, isso o governo tem que dar essa explicação, e dentre outros requerimentos que a gente tem, né, pedidos de informação, mas esse é fundamental, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência que oficie a mesa diretora, enumerando quais os expedientes que foram encaminhados e aprovados aqui na Casa, para que a gente possa tomar as providências regimentais e legais. Muito obrigado, senhor presidente. Consulta os líderes, nós não temos matérias hoje tratando de projeto de lei ou lei complementar, somente pedidos de informações e moções. Peço aos líderes se podemos antecipar a ordem do dia. Nenhuma objeção? Pedido de informação. Pedido de informação 361, autoria deputado Ismael dos Santos, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca da autorização e regulamentação do funcionamento do CFC Camboriú. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 362, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca do novo aditivo firmado no contrato relacionando a reforma da Ponte Hercílio Luz, município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 363, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca de escolas que não possuem quadra de esportes, de acordo com a resposta do pedido de informação número 229.5/2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 364, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário da Educação informações acerca das escolas da rede pública que possuem quadra esportiva sem cobertura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 365, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do processo licitatório para a realização da obra da rodovia SC-108, no trecho entre São João Batista e Major Gersino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 366, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca da realização de obras de recuperação da rodovia SC-108, na qual ocorreu deslizamento de terra, obrigando 60 famílias a abandonarem suas residências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 367, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca das parcelas de repasse de recursos da fonte 100 de responsabilidade do Estado para com o Hospital de Caridade São Brás, tendo em vista informações de que estes repasses estão em atraso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 368, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da ausência de perito criminal no IGP do município de Porto União. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 369, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da interdição do IML no município de Porto União, bem como das medidas que estão sendo tomadas para sanar o problema. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 370, autoria deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa informações seu exercício da fundação de dirigente, da função dirigente do Programa de Atendimento Socioeducativo está de acordo com o artigo 17 da Lei 12.594/2012, abre parênteses, institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, fecha parênteses. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 371, autoria deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário da Administração Prisional e Socioeducativa informações acerca dos atuais gestores de todas as unidades prisionais e penitenciárias do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 372, autoria do deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do aumento do valor do quilowatt-hora na conta de energia elétrica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 361, autoria do deputado João Amin, manifestando aplausos à diretoria da empresa Beira Mar Shopping pela premiação na 25ª edição do prêmio Top of Mind. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 362, autoria do deputado João Amin, manifestando aplausos à diretoria da empresa Casas Bahia Norte pela premiação na 25ª edição do prêmio Top of Mind. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 363, autoria da deputada Luciane Carminati, manifestando aplausos ao Conselho Regional de Nutrição da 10ª Região pelos 10 anos de serviços prestados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Presença aqui dos parlamentares da bela cidade de Rio dos Cedros, Dilson Dalpiaz, o presidente, Cássio Berri, Altair Lenzi e Noredi Buzarello. Obrigado, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos. Moção 365, autoria do deputado Ismael dos Santos, cumprimentando os servidores do Instituto Geral de Perícia do Estado de Santa Catarina, Rúbia Fátima Dalba e Luiz Fernando Loureiro de Freitas, pelo salvamento de um indivíduo durante uma tentativa de suicídio no município de Joaçaba. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 366, autoria do deputado Márcio Machado, apelando ao senador Jorginho Melo pela viabilidade da alteração da Lei Complementar número 123/2006 para possibilitar ao microempreendedor individual a contratação de mais um empregado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 367, autoria do deputado Nilson Berlanda, apelando ao presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres pela liberação do projeto de abertura dos acostamentos da BR-101 para que sejam usados como faixas adicionais no trecho compreendido entre os municípios de Navegantes e Balneário Camboriú. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 368, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando ao diretor-geral do DENIT repúdio à instalação de radares de fiscalização de velocidade nas rodovias federais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 936, autoria do deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca da celebração do termo aditivo referente às obras de restauração da ponte Hercílio Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 922 e 923, autoria da deputada Luciane Carminati. Requerimentos 924 e 930 e 937 a 953, autoria do deputado Maurício Scudilarc. Requerimento 931, autoria do deputado Valdir Cobalcini. Requerimento 932 a 934, autoria do deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 935, autoria do deputado Márcio Machado. Requerimento 954, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 955, autoria do deputado Sargento Lima. Requerimentos 956 a 961, autoria do deputado Neudi Sareta. Requerimento 962, autoria do deputado Nilson Berlanda. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 1079, autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso. Indicações 1080 a 1082 e 1095, autoria do deputado Márcio Machado. Indicação 1083, autoria do deputado Ana Campanholo. Indicação 1084, autoria do deputado Maurício Scudilarc. Indicação 1085, autoria do deputado Ismael dos Santos. Indicação 1086 a 1090, autoria do deputado Rodrigo Minotto. Indicação 1091 e 1092, autoria do deputado João Amin.
Indicações 1093 e 1094, autoria deputado Sargento Lima. Indicação 1096, autoria deputado Neudi Sareta. Indicações 1097 a 1111, autoria deputado Nilson Berlanda. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Consulto os senhores deputados se alguém gostaria de fazer uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Não havendo orador inscrito, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para hoje, às 19 horas, restituir simbolicamente os mandatos de deputados estaduais e vice-governador de Santa Catarina entre 1964 e 1969. Está encerrada a presente sessão.